Mais uma live aqui do curso Aguiar Rocha, né? A gente está aqui mais uma vez trazendo esse assunto para vocês sobre saliva, que é um assunto que tanto eu como a professora Cecília somos apaixonadas, né? E é bom demais, assim, ver que vocês estão aí com a gente, acompanhando, curtindo, e pra gente isso é um grande privilégio, uma grande satisfação. E hoje o tema que a gente vai conversar, como a gente combinou, né, divulgou aí nas mídias sociais nesse período, essa semana, é sobre como avaliar clinicamente a saliva, de uma maneira prática, objetiva, para que qualquer pessoa, né, qualquer profissional, qualquer cirurgião dentista possa fazer essa avaliação de uma maneira bem prática, bem simples, né, e que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia, tá certo? Então, assim, gostaria que vocês fossem aqui, vocês tiverem de perguntas. Aí, minha amiga querida, maravilhosa Cecília acabou de entrar também. Oi, Ceci, boa noite, meu amor. Obrigada. Tô cansada hoje, mas maquiagem faz um milagre, a luzinha legal faz um milagrezinho até mais ou menos, né? Bom, como eu tava dizendo então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre saliva e disfunções salivares, mas no seguinte aspecto. Como que eu consigo avaliar clinicamente a saliva, esse líquido precioso, que ele é tão importante para qualquer área da odontologia? Eu ouso dizer sim, com muita segurança, que entender sobre saliva, na verdade, não era para ser alguém que trata saliva ou que vai tratar as disfunções salivares que deve entender, não. Na verdade, pelo menos cirurgiões dentistas, a gente deveria ser obrigado, né, sair da faculdade expert nessa área tão importante. Por quê? Porque saliva, na verdade, gente, não é só aquele líquidozinho chato que engancha no sugador, que atrapalha na hora de fazer uma restauração bem legal. Não. Saliva é uma coisa que tem milhões de funções, assim, um absurdo de funções primordiais, e que ela consegue afetar quando ela está ou ausente, ou reduzida principalmente, ou numa quantidade muito além do normal, ou com qualidade insatisfatória. Ela consegue afetar qualquer área da odontologia que a gente se propõe a fazer. Então a live não é para quem trata saliva ou para quem trata a litose, que quem trata a litose, né, aborda muito essa questão do tratamento, do manejo salivar, mas não, aqui é para qualquer um, ortodontista, clínico geral, cirurgião, implantodontista, odontopediatra, odontogeriatra, pessoal que trabalha com odontologia hospitalar, home care, qualquer uma das nossas especialidades odontológicas hoje teria que saber sobre saliva. E essa questão da avaliação, oi Claudinha, beijo pra você, amor. Essa questão, então, de como avaliar a saliva clinicamente, ela é muito simples, né? E mesmo que você não queira tratar, mas se você consegue identificar que existe alguma coisa salivar que deve estar meio alterada, aí você encaminha para algum colega que trabalhe nessa área, né? Mas o fato é que não saber avaliar nada sobre saliva pode fazer com que você tenha uma resina que não dure tanto tempo, ou que a resina fique escurecendo mais rapidamente, mude de cor mais rapidamente. Ou ainda que você tenha aquela cirurgia linda, perfeita, isodontia, um implante, uma cirurgia periodontal, e não cicatrizou direito o tecido. É aquela prótese maravilhosa que o laboratório finalmente acertou e que não adapta direito, porque o paciente não tem saliva. Porque o paciente tem uma saliva péssima em quantidade, em qualidade. É aquela pessoa que está com boca linda, mas que tem xerostomia, que é aquela queixa de boca seca, o tempo inteiro. Então, assim, muitas vezes essa salivação alterada ela pode prejudicar o sucesso do teu tratamento em qualquer que seja a área. Então saber um pouco mais sobre saliva realmente é fundamental, tá? Então assim, é uma área que eu sou realmente apaixonada, trabalho com isso há 19 anos, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é que a nossa intenção aqui é que você saia daqui pelo menos entendendo como é que funciona essa questão, de como abordar o paciente nessa situação, tá? Então, vamos falar um pouquinho, tá? Vamos começar de verdade essa live agora, a gente já tá com 9:06, né? 6 minutinhos aqui, então. Várias pessoas aqui já entrando, então vamos conversar. Pois bem, eu sou então a doutora Daiane Rocha, do curso de halitologia Aguiar Rocha e do curso Aguiar Rocha de saliva e disfunções salivares, mais uma vez para quem entrou agora depois. E hoje, como mais uma live do nosso curso, né, do nosso Instagram do nosso curso, nós vamos falar sobre como avaliar clinicamente a saliva. Gente, a primeira coisa sobre avaliação salivar é que muitas vezes o sintoma de quando um paciente tem uma alteração, em especial para menos, uma alteração onde você produz pouca saliva, normalmente também com qualidade ruim. Martinha, obrigada, amor. Martinha já fez também nosso curso, vários ex-alunos aqui entrando, né? Muito legal a gente ver esse feedback de vocês. Bom, vocês me dizem, gente, me digam se tiver com algum delay, se tiver com algum, né, o áudio não estiver muito legal para vocês, então qualquer coisa vocês me avisam, tá certo? Vou ficar aqui de olho também no chat.
Então, gente, saliva é uma situação... as alterações salivares são situações que podem prejudicar qualquer um dos nossos trabalhos odontológicos, né? E muitas vezes a queixa do paciente não é uma queixa somente estética e nem sempre é somente com a saúde bucal em si, mas às vezes o paciente chega no consultório com a queixa de que ele tem uma boca seca absurda, né? Tem uma ardência bucal muito grande, situações que comprometem a qualidade de vida desse paciente e você não sabe nem para onde é que vai. Eu recebo demais, né, encaminhamento de colegas que dizem, Daiane, a pessoa assim, não tem nada na boca, tá tudo legal, né, assim, não tem nenhuma restauração para fazer, não tem doença periodontal, mas a pessoa se queixa demais que tem uma boca muito seca e uma saliva muito grossa e sente muito tempo um gosto ruim na boca, né? Então, assim, como é que são os sinais? O que é que a gente pode ver para saber, será que essa saliva aqui está com algum problema? Será que esse paciente precisa ser encaminhado para alguém que trabalhe com esse manejo das alterações salivares? Então, vamos explicar para vocês um pouquinho como é que a gente pode ver isso, tá bom? Então, de forma geral, né, entendendo que a saliva tem uma função extremamente importante para qualquer área da odontologia, né, a gente tem que fazer algumas coisinhas. Eu vou dar para vocês a sequência completa e depois eu vou parar e vou filtrar aquilo que a gente vai conversar hoje mais a fundo, tá certo? Bom, a salivação, então, para a gente verificar se tem alguma alteração presente ou não, primeira coisa que a gente deve lançar mão, como qualquer outra área que a gente vai trabalhar, vai atuar, seria uma anamnese perfeita, uma anamnese detalhada, mas uma anamnese direcionada. O que a gente tem que perguntar, né? Na hora de ver com esse paciente, se ele de repente tem alguma alteração salivar. Quais são as queixas desse paciente? O que você pode visualizar a olho nu, clinicamente, para verificar se esse paciente pode ou não ter alguma alteração ou disfunção salivar, tá certo? Então, primeira coisa é você questionar com esse paciente sinais e sintomas que sejam específicos. O que poderia ser, então? É aquele paciente que se queixa de boca seca, que é a tal da xerostomia. Cuidado que muita gente ainda pensa que xerostomia é a redução do fluxo salivar, quando na verdade a xerostomia é somente um sintoma. Eu, paciente, sinto minha boca seca. Isso é a xerostomia. Então eu não sinto a xerostomia de outra pessoa e nem vejo essa xerostomia, mas eu posso verificar um fluxo inadequado. A quantidade de saliva está pouca, por exemplo. Então isso aí seria uma hipocialia ou hipossalivação, tá? Primeira diferençazinha aqui importante que vocês entendam sempre, beleza? Bom, então sinais e sintomas que vão me fazer identificar se esse paciente pode ter ou não alguma alteração salivar. Esse paciente queixa de boca seca, esse paciente percebe a saliva dele muito grossa, com muita frequência, é aquele paciente que sempre sente um pouco de entalo na garganta, sensação de entalo. Claro que isso pode ser também sintoma de outras alterações, como o próprio refluxo, por exemplo, mas muitas vezes é um sinalizador importante que a saliva desse paciente não está legal. Você pode verificar também nesse paciente, doutor, é assim, eu bebo água, mas logo em seguida, né, assim, a minha boca já está seca de novo, eu termino de beber água, já sinto sede novamente, a minha boca está sempre muito seca, e isso não é normal. Você deveria ter uma hidratação legal, e desde que você tenha uma salivação adequada e essa saliva conseguir hidratar bem sua boca, você não era para sentir sensação de boca seca novamente logo em seguida. E tem muita gente que bebe assim um copo cheio d'água e em seguida estou sentindo a boca muito seca. Isso não é normal. Você pode verificar também nesse paciente, se é aquele paciente, por exemplo, periodontal, você é periodontista, eu sou periodontista, e é aquele paciente que a gente adora colocar a culpa nele, né? Com aquele cálculo dentário, tártarozinho, como eles chamam, que você raspa, raspa, raspa e ele volta, volta, volta. E muitas vezes você atribui a culpa ao paciente. Não higieniza direito, não usa o fio dental. E muitas vezes você olha o índice de placa desse paciente, é um índice de placa muito baixo. Então, será que o problema realmente é o paciente? Nem sempre, gente. Às vezes esse paciente tem uma alteração muito importante de saliva e por conta disso, ele tem essa produção intensa desse cálculo dentário. E se você não corrigir, não para de jeito nenhum, né? É aquele paciente também que, por exemplo, ele tem um biofilme lingual, que se chama saburra lingual, mas o nome correto seria biofilme lingual, persistente. Aquela língua que você limpa, 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 e o biofilme lingual volta, volta, volta. Aquela enxugar gelo, como a gente fala, né, no curso. Então, gente, não é normal. Uma vez que você limpa esse biofilme, que você tem um controle salivar adequado, não é para você estar formando o biofilme novamente à toa. Então, ao menos que você se alimente novamente e novamente tenha substrato para que essa bactéria produza mais biofilme lingual, não era para você estar de novo formando. Então, alguma coisa está errada e essa alguma coisa, no geral, costuma ser salivação alterada. E tem outro detalhe. A nossa boca, ela é fofoqueira. A boca fala mesmo.
Então, muitas vezes, se você estiver atento a saber esses sinais e sintomas, você consegue identificar um problema muito facilmente. E você pode, como eu disse, não saber tratar, como abordar, manejar essa alteração. Mas se você sabe identificar, é como se você fosse um clínico geral e que você não faz, por exemplo, prótese, você não faz periodontia, mas você tem a obrigação de entender que aquele paciente, por exemplo, depois de fazer uma avaliação periodontal simplificada, que ele tem doença periodontal, encaminha para um periodontista. Você não faz implante, mas você viu que tem um dente ali que ele perdeu e começou já a ter perda óssea, encaminha para o implantodontista. Então, se você identifica que essa saliva está inadequada, que está com algum tipo de alteração, né, aparentemente, encaminha para quem faça oscialometria e todos os exames, né, de avaliação direitinho, mas uma avaliação clínica, qualquer um de vocês é capaz de fazer. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. E aí tem duas coisas que a gente pode utilizar com muita tranquilidade, de uma forma muito fácil, que são bem simples de utilizar, que são a escala visual analógica e um diário alimentar. Você verificar, por exemplo, se a alimentação desse paciente é muito rica em alimentos muito quentes, muito salgados, muito picantes, muito condimentados, apimentados, se esse paciente ingere muita bebida alcoólica, se esse paciente usa muito alimento estimulante, que tenha cafeína, taurina, tipo aqueles Red Bulls, tem gente que é viciada naquilo, que toma muito chá mate, preto, branco, verde, que são chás que também tem cafeína na composição, que também ressecam a boca. Então, se esse paciente tem uma alimentação riquíssima em coisas que provocam ressecamento bucal intenso, essa dica que você pode passar para o paciente, você não é nutricionista, mas você pode sim dizer, olha, ter um cuidado pelo menos de hidratar um pouco melhor, de ver como é que esse paciente pode estar se hidratando e que ele possa compensar a balança. Se ele come muita coisa que resseca muito a boca, ele deveria pelo menos então ter um consumo de água um pouco maior do que a meta ideal dele. Eu fiz agora um post recente no meu Instagram pessoal e vai sair essa semana, eu acho até semana que vem, um post também para a aba na nossa campanha do Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito da Associação Brasileira de Halitose, tá? E nessa campanha eu vou estar falando nesse post sobre hidratação. O que seria a hidratação ideal para que se tenha um bom controle do hálito? Então, assim, o paciente, nesse caso, quando você olha e vê esses sinais aparentes de saliva grossa, boca muito seca, biofilme lingual muito persistente, sensação de entalo com frequência, aquela sede que não passa nunca, aquela formação de cálculo dentário recorrente o tempo todo, tudo isso, gente, pode ser sinal que o paciente tem alguma alteração salivar. Se eu olho para essa boca desse paciente, vou fazer agora um exame clínico bucal direcionado, eu preciso aprender a olhar tanto o aspecto visual dessa saliva, como também olhar para as glândulas salivares. Sim, dentista muitas vezes não sabe que aquela glândulazinha naja que espirra lá a saliva no nosso óculos, hoje no face shield, né, como todo mundo está usando, eu já usava há muito tempo, mas muita gente hoje vê aquela salivinha lá jorrando aqui do soalho bucal, né, de onde sai a secreção das submandibulares e sublinguais. Essa saliva, essa glândula naja, como eu chamo, né, ela consegue ser estimulada, às vezes com o toque do espelho clínico, quando você vai baixar ali para ver o cálculozinho lá no quinto sextante. E você consegue ver que é uma saliva mais grossa. Então, gente, olhar para o aspecto visual dessa saliva, ver se essa saliva está saindo sempre muito grossa, você vai pegar o espelhinho aqui, coloca na bochecha, quando você puxa aquele espelho, parece a boca do Homem-Aranha, vem aquela teia, né, de saliva super grossa. Então, isso tudo é sinalizador, fica ligado, a boca é fofoqueira, ela conta, a gente aqui não escuta. E aí você pode pegar com esse paciente, então, você fez uma avaliação primeiro desses sintomas e sinais que ele sentiu na anamnese, você passou para ele o diário alimentar, por exemplo, e nesse diário você verificou que ele consome sim muita coisa, ingere muita coisa que resseca bastante a boca. Pergunta nessa anamnese também sobre os hábitos sociais. Esse paciente fuma muito, ele bebe muita bebida alcoólica, né? Ele toma muito termogênico também. Então tudo isso pode influenciar. Observa também, gente, a sintomatologia dele na escala visual analógica. Se você não usa, vai atrás de saber, pergunta depois pra gente no direct do curso ou no direct pessoal do meu Instagram, do Instagram da Cecília, sobre a escala visual analógica. É um meio precioso de verificar a queixa do nosso paciente para qualquer área. Pode ser usado para a área de ATM, para você perceber dor, por exemplo, de ATM. Essa área de halitose, da percepção da queixa dele, a área de saliva também, a escala visual analógica, ela dá pra gente vários subsídios para entender o sintoma que esse paciente está sentindo, tá? Mas aí, voltando pro exame bucal direcionado, primeira coisa, você viu aquela saliva, que ela é grossa, que você puxa o espelhinho, vem aquela liga, né, de saliva super grossa. Você viu que aquele sugador faz...
aquele barulhão, é aquela saliva que você puxa o sugador, ela vem junto, parece um chiclete. Gente, não é normal. Saliva não é para ser assim. A saliva normal, em quantidade e qualidade, ela é para ser um rio de água corrente que lava a nossa boca, que hidrata, e não somente uma saliva que mela, aquela saliva grudenta, tá? Então, assim, feita então essa avaliação inicial, eu vou observar então agora as glândulas salivares, porque a intenção hoje é a gente falar sobre a avaliação clínica da saliva, né? Se qualquer dentista de qualquer área que nunca entendeu sobre um curso de saliva, que nunca fez uma cialometria, o Gleidson está perguntando aí sobre essa questão do exame de fluxo salivar, que é a cialometria, vou falar um pouquinho dela também, mas a meta hoje é que você olhando para a boca, ouvindo a queixa do paciente, de repente usando como meios auxiliares também uma escala visual analógica, um diário alimentar, perguntando coisas mais específicas sobre as queixas desse paciente, sobre essa rotina dele, você consiga visualizar também clinicamente as glândulas e consiga ver, ó, aqui tem alguma coisa que não está legal. Eu vou tentar tratar, ou eu vou mandar esse paciente para alguém que faça esse tipo de tratamento, que maneja essas alterações salivares, tá? Então, falando em glândula agora, quem é que sabe aqui onde é que fica o ducto, né, os ósteozinhos, o ósteozinho das glândulas parótidas, que você perceba se essa salivação tá ou não saindo por esse ósteo, por esse buraquinho dessa glândula parótida. Então, mais ou menos aqui, ó, ok? Perto do segundo molar, da vestibular do segundo molar, entre o primeiro e o segundo molar muitas vezes, mais ou menos proeminente, você vai ver uma saliênciazinha, que é exatamente, tá? Essas glândulazinhas parótidas, é o ósteozinho de secreção da glândula parótida. O que que a gente faz de avaliação clínica? Você pega então aqui, abre o lábio do paciente, levanta de leve, aqui, tá? Delicadamente, aqui, nessa região aproximada, você vai ver esse ósteozinho, pega o jatinho de ar de leve e seca essa região. Quando você seca essa regiãozinha, né, da glândulazinha da parótida, você vai ver um buraquinho se abrindo. Na maioria dos pacientes, pelo menos, isso vai acontecer, né? E aí, na hora que você termina de secar, o que que é o normal? O normal é que esse paciente tenha fluxo espontâneo. Então, na hora que você levanta aqui o lábio, seca a glândulazinha parótida, o ósteozinho de secreção, o normal é que goteje de saliva, é que comece a minar a saliva. Vai para o outro lado, faz a mesma coisa. Então, o que que eu posso ter de opções aqui? Na inspeção visual, quando eu faço a avaliação da secreção com esse jatinho de ar aqui em parótida, eu posso ter o fluxo presente só por conta disso. Eu posso ter o fluxo presente por ordenha, ou seja, eu sequei com o jatinho de ar, não saiu nada, e aí eu vou fazer uma ordenhazinha, dando uma palpadazinha de leve, e aí é para jorrar um pouquinho de saliva, gotejar ou minar um pouquinho de saliva, escorrer saliva dessa glândulazinha parótida. Isso também não aconteceu nem espontaneamente, e nem com palpaçãozinha, com a ordenhazinha, saiu nada de saliva, gente, tem alguma coisa errada. A parótida dela precisava sim funcionar de alguma maneira. Então isso tem que ser verificado. Depois disso você passa então para as glândulas submandibulares e sublinguais. Aqui embaixo tem os buraquinhos, às vezes visíveis, às vezes não. E esses ósteozinhos também dessas glândulas, você na hora que passa aqui o jatinho de ar, geralmente sai aquele riozinho de água também, né? Aquela salivazinha começa a escoar, escorrer. Às vezes ela jorra, então esse fluxo espontâneo deveria estar presente. Não está presente. Então você vai fazer uma ordenhazinha de leve, palpando, e é para essa saliva começar a escoar. Não escoou também, nem com essa palpaçãozinha de leve, com essa ordenhazinha, tem alguma coisa errada. Então a verificação do fluxo das glândulas salivares parótidas e submandibulares sublinguais, ele deveria ser presente sem nenhum tipo de ordenha. Na hora que você põe o jatinho de ar, ele começaria a gotejar. Se não faz assim, você faz a ordenhazinha, também não sai nada, alguma coisa está errada. É hora de, então, fazer um exame de cialometria, que a gente vai falar um pinguinho só, porque não é o tema de hoje. É hora de você pedir uma ultrassom de glândula salivar para ver o que está acontecendo com esse paciente. Será que ele não tem as duas glândulas? Será que está faltando alguma glândula? Que tem algum cálculo salivar presente? Alguma coisa está errada aí? Ou pedir uma cintilografia de glândulas salivares também é outra opção. Mas essa conversa dos exames que a gente pode pedir, a gente vai falar numa outra conversa, né? Até a data do curso a gente vai estar fazendo várias lives para divulgar esse assunto para vocês. E aí, gente, depois disso a gente vai fazer a palpação glandular. A palpação, então, você vai percorrendo aqui essa região, a glândula parótida ela fica por baixo aqui, ó, do músculo masseter, nesse sentidozinho aqui para dentro, né? Entrando aqui. Então você vai fazer também a palpação dessa glândulazinha parótida por dentro, palpando o ducto, pode palpar por fora também. E verifica se vai estar gotejando alguma coisa. Verifica também se você não observa alguma coisa. Às vezes tem um cálculo salivar, um cialolito. E se ele for mais superficialzinho ou de um tamanho, né, razoável, você consegue sentir na palpação.
Aqui embaixo, então, ó, nessa região você palpa por dentro, para palpar principalmente a sublingual, e aqui por baixo, nesse coxinho aqui, ó, para palpar as glândulas submandibulares. Se tiver algum cálculo salivar, um cialolitozinho, né, significativo, às vezes uma outra lesãozinha, outro tipo de patologia, você consegue visualizar que tem alguma coisa errada. E aí você também vai verificar, então, com outros exames de imagem, o que é que pode estar, de repente, acontecendo nessa glândula. Então, eu falei para vocês aqui de uma anamnese criteriosa bem detalhada, bem direcionada, observando os sinais e sintomas desse paciente. Falei aqui para vocês do exame bucal, verificando visualmente o aspecto da saliva. É aquela saliva grossa, viscosa, que você puxa o espelho, puxa o sugador e ela sai igual uma liga, igual um chiclete. É aquela pessoa que, quando você põe o sugador faz aquele barulhinho que tá grossa essa saliva. A queixa do paciente você já verificou também na escala visual analógica, que é super importante. Vi então as glândulas salivares para verificar como é que tá o fluxo dessa saliva. Tá um fluxo espontâneo? Tá um fluxo somente quando eu faço a ordenha? Tá fluxo ausente, zero, nem espontâneo, nem com ordenha? Alguma coisa tá errada. Você verifica também com a palpação das glândulas nessas regiões por dentro, por fora, principalmente por dentro no caso da parótida, e aqui embaixo da língua, e aqui embaixo, palpação do submandibular e sublingual. Tem alguma coisa errada? Vamos fazer então um exame de imagem. Vamos avaliar o que é que pode estar acontecendo de errado com essa saliva então, tá certo? Isso, Verinha falou do gosto ruim na boca. Gosto ruim na boca hoje com o tempo de Covid, né, gente? Muita gente fala sobre isso, né? Claro que o gosto ruim na boca pode ser sintoma de outras alterações, inclusive da Covid, né? Mas o gosto ruim na boca pode ser relacionado com carência de zinco, pode ser relacionado com medicamentos que o paciente toma, com substâncias que ele está ingerindo. Às vezes o paciente vai fazer ali uma limpeza e usa antes uma clorexidina, né? E essa clorexidina também deixa um gosto muito ruim na boca. Então, assim, é um sintoma nesse mundo de sintomas que a gente vai avaliar. Por isso que a ficha de anamnese ela é bem detalhada, mas ela é específica, direcionada para essa área, tá? Nessa anamnese, obviamente, você vai ver também os medicamentos que o paciente toma. É uma anamnese super completa, tá certo? E aí você vai verificar, então, juntando toda a anamnese, juntando a expressão visual dessa saliva, juntando uma avaliação das glândulas em relação a fluxo salivar espontâneo, sob ordenha e ausente, verificar na palpação se tem ou não alguma anormalidade, pronto. A partir daí, então, você vai fazer uma cialometria. A cialometria, então, ela vai verificar principalmente pH salivar, vai verificar a avaliação das salivas de repouso, que é quando eu verifico principalmente submandibular e sublingual, como é que está o fluxo produzido dessas glândulas em relação à quantidade e em relação à qualidade. Então vai verificar todos os padrões salivares, tá certo? E a cialometria sob estímulo mecânico, ela avalia principalmente as glândulas parótidas. Então essa parótida também vai ser avaliada em relação à quantidade, à qualidade e em relação ao pH da saliva que vai sair dessa glândula. Gente, tudo isso é muito relevante. Imagina você, um odontopediatra, com aquele paciente que tem um risco de cárie sempre muito alto. O que será que está acontecendo? Você não vai verificar a dieta do paciente, se é muito cariogênica? Você não vai verificar a higiene do paciente, se está muito deficiente? Você vai verificar muitas vezes a dieta do paciente, será que ele come muito açúcar? Então, você tem muitas coisas para verificar, mas sabia que verificar o pH salivar e a quantidade e qualidade dessa saliva também são muito relevantes? Sim, você vai verificar com isso se esse paciente também está tendo alterações por conta desse pH, por exemplo, que é muito ácido, por conta dessa saliva que é muito escassa. E esse paciente não tem uma boa quantidade de saliva, uma boa qualidade de saliva, e com isso ele não tem uma boa proteção bucal. As outras funções, função tampão da saliva também não funciona tão bem. Então o risco de cárie desse paciente também aumenta, né? O Gleidson está perguntando aqui se os laboratórios de análise clínica convencionais realizam esse exame. Não que eu conheça, não que eu saiba. Alguns tipos de clínicas realizam a ultrassonografia de glândulas salivares com Doppler, realiza cintilografia nos institutos de medicina nuclear, se realiza cintilografia, mas são exames de imagem, exames que dão outros tipos de informação. A análise, na verdade, do fluxo salivar deveria ser feita pelo seu dentista, né? Mas infelizmente a nossa formação na graduação, ela não nos dá essa capacitação nessa área, né? Por isso que de repente esses cursos nessa área são tão relevantes. Eu e a Cecília, a gente começou falando só sobre a questão da halitologia, e a parte salivar estava incluída nesses cursos de halitologia. Só que nós percebemos que muitas vezes o profissional não quer tratar a halitose,
mas que a saliva para esse profissional, em qualquer que seja a área, interfere muito no tratamento dele. Então a gente começou a ver que saliva é um universo muito mais amplo do que simplesmente mau hálito. E a gente desmembrou esses cursos e tem um curso hoje de 3 dias só sobre saliva e disfunções salivares. Então é uma das maneiras que os profissionais têm hoje na área de odontologia, na área da medicina também, vários médicos como pacientes. Oi, Diana, minha parceira também, por tabela, né? A gente então tem esse curso para direcionar os pacientes da área da saúde a identificar essas alterações e tratar, né? É uma maneira então de vocês estarem fazendo isso. Inclusive, né, vamos puxar a brasa aqui para a sardinha, de 6 a 8 de novembro agora, eu e a Cecília vamos estar em São Paulo, né, ministrando mais um curso de saliva e disfunções salivares, 6 a 8 de novembro, tá? E vamos estar ali 3 dias seguidos, com toda a segurança, mas com aula teórica e aulas práticas, várias aulas práticas. O nosso curso de saliva e disfunções salivares, ele tem uma carga horária prática enorme, porque não dá para falar sobre saliva só na teoria. A gente tem que visualizar. Muita gente chega no curso, gente, não sabe nem onde é que ficam as glândulas. Nunca parou para olhar o ósseo de uma glândula parótida. Nunca entendeu o que é aquela salivazinha que jorra de submandibular e sublingual. Não entende como é que é o tipo de saliva que cada glândula produz. E tudo isso é muito relevante. Verificar o pH salivar é super fácil. Pode ser feito com um fitinho de pH que custa R$60 a caixa com 100 unidades. Qualquer dentista pode verificar isso. É muito fácil, é barato, é rápido. Então não tem por que a gente não aprender, tá? E aí, assim, muita gente vai perguntar sobre a cialometria, né? Esse examezinho para verificar os padrões salivares de forma geral, ele é muito importante. Ele é barato, baixíssimo custo, fácil sim de fazer, pode ser feito no serviço público, se as pessoas tivessem a orientação adequada, tá certo? Então, assim, a cialometria ela é um exame que a gente faz clinicamente também, e que ela verifica de forma estimulada e de forma em repouso, tá certo? Como que estão esses padrões salivares em relação a pH, quantidade e qualidade. E aí no que você executa essa cialometria, você vai verificar como é que estão esses padrões e se ele estiver abaixo do normal ou acima do normal, que também existe a hipercialia, tá certo? Você vai então tratar essa alteração. Daí ele não sei, não entendo dessa área, mas que tal aprender a fazer uma cialometria, que é super simples, super barato e super rápido, para você, então, pelo menos encaminhar, entendendo o que você está fazendo. Olha, esse paciente, eu fiz inclusive uma cialometria nele e o fluxo salivar dele é muito baixo. Ele precisa de tratamento nessa área. E aí encaminha já direcionando. Se você vai encaminhar um paciente, por exemplo, para um profissional na área médica, né? De repente, aquele otorrino, ele vai querer resolver os casos amidalianos fazendo uma cirurgia. E é um paciente que tem uma formação de caso, ok, acentuada, mas não é acentuadíssima. Não são aqueles casos que saem aos montes toda semana espontaneamente. E muitas vezes essa cirurgia não é necessária. Gente, muitas vezes o caso ele é consequência, ele não é causa. Então, se você está formando aqueles casos de forma recorrente, aquelas bolinhas que saem da garganta de forma recorrente, que tal verificar se a causa principal não é a alteração salivar? Isso sim é muito importante. A gente muitas vezes enxuga gelo, limpando muito língua, raspando muito cálculo dentário, tal do tártaro, fazendo higienização dessa amígdala para remover os cáseos, passando um monte de bochecho, gargarejo e não resolve o problema. Por quê? É porque a gente não achou causa, a gente está procurando consequência. Então, assim, enxugar gelo não é a saída, não é a resposta. A gente tem que identificar, e no geral a identificação dos padrões salivares é quem vai me dar esse subsídio. Então isso é muito importante. O Gleidson está perguntando aqui se é um exame acessível para ser realizado na prática clínica diária. Com certeza! A cialometria é um exame super rápido. No geral, de forma bem rápida, tá? O que eu posso te dizer, Gleidson? A gente vai fazer geralmente 2 cialometrias principais. A cialometria de repouso e a cialometria estimulada por estímulo mecânico. Pelo menos essas duas é o beabá que todo dentista deveria saber fazer, tá certo? Essa cialometria ela vai ter uma série de padrões. A gente pode até fazer, se vocês quiserem, uma live só sobre cialometria. Seria muito interessante, sim, porque é uma coisa muito prática, muito rápida, muito tranquila de fazer. A gente tem um tempo limitado, então a ideia hoje era você aprender a identificar alterações salivares nesse sentido geral, principalmente a nível clínico, tá certo? Mas a cialometria é um exame muito rápido. Você vai fazer então a cialometria de repouso, onde você vai colocar o paciente em uma determinada posição. Ele segue uma série de preparos, primeiro porque tem que ter padronização para que essa cialometria seja realizada da forma adequada, né? Sem padronização não adianta. Eu não posso ter tomado agora uma bebida alcoólica e em seguida fazer uma cialometria. Ter acabado de tomar uma xícara de café e em seguida fazer uma cialometria.
Então tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir para saber como é que é, já que ele me falou aqui, faça uma live apenas com cielometria. Eu acho que é uma boa ideia sim. Podemos fazer com certeza, tá? É um tema que eu adoro e é muito importante, a gente pode fazer até na prática, eu fazer na hora, na prática, né? Fazer, simular uma cielometria, como você demora 5 minutos aí em repouso e 6 minutos aí estimulada, para vocês verem como é que a gente faz, eu fazer na hora, então ao vivo uma cielometria, topo na hora, posso fazer sim, para que vocês aprendam a fazer o exame. Mas são exames que você usa pouco material, no geral o material principal vai ser um copo de Becker, tá? Uma placa de Petri ou uma placa de vidro. Você vai usar então, na de repouso você não usa nenhum tipo de estímulo, na estimulada você vai usar estimulador, geralmente os tubinhos de silicone que são super baratinhos também, ou algum tipo de cialogogo de estimulador mecânico, tá certo? Existem vários tipos. E aí você vai fazer primeiro a estimulação, a cialometria em repouso, para verificar principalmente função de submandibular e sublingual. O paciente vai ficar numa determinada posição, após ter seguido as recomendações e ter tudo padronizadinho, e ele vai ficar numa posição aqui, ó, com a cabeça baixa, mas sem dobrar o pescoço, e por 5 minutos ele vai deixar escoar essa saliva como se fosse babando mesmo, para escoar essa saliva ele vai medir. E a gente tem valores de referência, e esses valores de referência vão me mostrar se eu tenho um fluxo reduzido, que seria uma hipocialia ou hipossalivação, se ele tem um fluxo normal, ou se ele tem um fluxo muito alto, que seria a hipercialia ou hipersalivação. E ainda tem também a ausência total de saliva, que seria a acialia. Então, acialia ou hipocialia, redução, acialia, ausência, hipocialia, redução, hipercialia, aumento da produção salivar. Primeiro na saliva de repouso, então vou verificar então essas 3 funções nas glândulas submandibulares e sublinguais com cielometria de repouso. E aí tem as tabelinhas de referência, você vai verificar. Claro, eu verifico quantidade, mas verifico também a qualidade, como é que está o grau de viscosidade salivar. Existe um valor padrão e um valor que estaria então excessivo. Como é que está então a coloração dessa saliva? Ela é para ser translúcida, não é para ter coloração branca, amarela, avermelhada. Como é que está também a turbidez, o grau de turbidez, essa saliva é muito densa, o grau de visibilidade da saliva de um lado para o outro do tubinho lá que a gente faz de vidro. Você consegue visualizar direitinho? É uma saliva bem translúcida mesmo? Então, os padrões de quantidade e qualidade vão ser verificados. Você insere também essa saliva, nessa salivaçãozinha que você coletou, ou a fitinha de pH, ou o pHmetro digital também, que é uma opção. E verifica o pH salivar, para verificar se ele está muito ácido, muito alcalino, ou se ele está mais para neutro. E isso também vai te dizer o padrão, principalmente, que o paciente tem de risco de cárie e risco de doença periodontal, gengivite, periodontite, tá? E aí, em seguida, você vai fazer a cielometria estimulada, que verifica principalmente funções de glândula parótida. E a estimulada, no geral, de estímulo mecânico, você vai pegar algum dispositivozinho, que a gente tem alguns tipos, né, que são viáveis, a gente pode falar na live de cielometria. E esses estimuladores, você vai, então, primeiro mastigar por 1 minutinho também, de novo, gente. Tem que ter uma posição correta, tem que ter uma padronização adequada, seguir orientações prévias direitinho. E aí o paciente vai mastigar esse tubinho, esse dispositivo por 1 minuto, e engole essa saliva ou despreza. E aí, em seguida, cronometra 5 minutos novamente e vai fazer por 5 minutos mastigação intensa, pesada, como se fosse uma fisioterapia de glândula salivar. E aí vai verificar quanto de saliva que foi coletada. Da mesma forma, eu verifico quanto de saliva foi coletada para ver se eu tenho acialia, hipocialia e em que grau, leve, moderado ou severo. Ou se eu tenho uma hipercialia, um aumento dessa quantidade nas glândulas parótidas agora, que eu estou verificando sob estímulo, né? E aí verifico também a coloração, o grau de turbidez, o grau de viscosidade dessa saliva. Vou botar na tabelinha, colocar na tabelinha para ver se está tudo dentro do normal, né? No geral, não precisa desse intervalo não, Luciana, em relação à cielometria de repouso estimulada, não. Até porque a de repouso você verificou uma glândula, principalmente as submandibulares e sublinguais, e na estimulada você vai verificar principalmente função de parótida. Então não briga uma com a outra, mas sempre fazer primeiro a de repouso e em seguida a estimulada, tá? Isso é muito importante. E aí verifico também, então, o pH salivar na salivação estimulada, principalmente para ver o pH das parótidas, que costuma ser mais alcalino, mais básico, porque a parótida tem um glândula que libera bastante bicarbonato, então você vai ter geralmente um padrão de pH um pouco mais alto do que na saliva de repouso que você coletou. E isso é importante, por exemplo, para o risco de halitose, para o risco de doença periodontal, de gengivite, que também aumenta quando esse pH é mais básico ou alcalino, tá certo? Da mesma forma que um pH ácido, ele predispõe muito mais para o risco de cárie, o pH alcalino também predispõe muito mais para o risco de alterações periodontais e de mau hálito, tá certo? E aí você verifica então esses padrões na cielometria de estimulada, e você tem então mais um parâmetro para verificar nesse paciente. Então olha só, eu fiz anamnese direcionada,
eu fiz avaliação do aspecto visual do meu exame clínico dessa saliva, eu verifiquei as glândulas em relação ao fluxo que elas conseguem produzir, eu verifiquei como é que está então a palpação dessas glândulas. De repente eu pedi também ali algum exame de imagem, ou ultrassom de glândula salivar, ou uma cintilografia de glândulas salivares. E eu fiz também a cialometria, que é um examezinho clínico que se faz em consultório tranquilamente, usando pouquinho material e um custo muito baixo, muito rápido esse exame. Você vai gastar, vamos lá, 11 minutos, que é 5 minutos da repouso, 1 minuto mais 5 minutos da cialometria estimulada, e você vai verificar esses padrões. Então, assim, é um plus para o teu atendimento. O paciente fica super feliz, super grato a você. Às vezes você nem trata, mas você pode dar dicas preciosas para o paciente, ele pode só com isso já melhorar. Gente, só de você verificar que o paciente tem uma dieta rica em coisas que ressecam muito a boca, que esse paciente, por exemplo, higiene bucal importante, esqueci de falar. Será que esse paciente usa algum tipo de bochecho com álcool na composição? Para logo. Será que esse paciente usa bochechos ou creme dentais que contenham substâncias surfactantes que ressequem muito essa boca e causam descamação celular? Principalmente o lauril, sulfato de sódio. Muita gente que vai para o nosso consultório hoje, gente, usa, por exemplo, Cogastrotal 12, Orobeprosalde, que são bons creme dentais, sim, claro, mas eles têm uma quantidade alta de lauril sulfato de sódio. Então é complicado porque você vai estar ali produzindo um ressecamento bucal de graça com esses produtos que você está usando. Então isso é um problema sério também. O ideal seria que a indústria desses produtos de higiene bucal fabricasse produtos muito mais que fossem bons quimicamente, boas ações químicas, mas sem dano, tá certo? Isso é muito paciente, muito importante. A Juliana está perguntando aqui se a cialometria pode ser feita em todos os pacientes. Sim, 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 sim. Eu levanto essa bandeira, que com certeza a cialometria é muito importante, Juliana. Deve ser Juliana, né? Tem Júlia aqui. Porque você verificar com o paciente que ele tem algum tipo de perda, por exemplo, da função glandular, normalmente você já percebe quando está já com uma função prejudicada um nível um pouquinho maior. Geralmente um paciente com hipocialiazinha leve, ele não vai ter sintomas presentes tão fortes assim. Então o ideal é que você conseguisse identificar previamente, e a cialometria então seria um exame de detecção prévia, tá certo? Isso é muito importante, gente. Então verificar tudo isso que eu falei do paciente, tá? Se você pudesse fazer só um resuminho aí pra mim, verificar então, ó, na anamnese, sinais e sintomas gerais, em relação às queixas do paciente, boca seca, saliva grossa, sensação de entalo, aquela saburra lingual, biofilme lingual que é persistente, aquele tártaro, cálculo dentário que também recidiva com muita facilidade, é aquele paciente que bebe muita água e parece que a sede não tem vencimento, sempre está com muita sede, sempre está sentindo a boca muito seca, sinalizadores importantes. Aprender a fazer a escala visual analógica com esses pacientes, pergunta pra gente no direct se for o caso, tá? Em relação à verificação dos sintomas do paciente, pede um diário alimentar desse paciente para ver se ele usa alimentos muito ressecadores, alimentos que ressequem muita boca, alimentos muito quentes, salgados, picantes, condimentados, apimentados, alimentação muito rica em alimentos que tenham função estimulante, tá? Muito guaraná, muita Coca-Cola, muita cafeína, muito taurina, muito Red Bull, coisas que ressecam também muita boca, tá certo? E aí você dá algumas dicas para esse paciente, não é que ele não possa comer, mas tenta, por exemplo, verificar se ele comer com muita frequência, gente, pedir para ele mudar um pouquinho, ou pelo menos para ele compensar, equilibrar a balança, tomar um pouco mais de água do que a meta normal dele. Uma dica importante, agora falando sobre isso, como que é a meta ideal de água, gente? O que será interessante para o paciente beber de água? E isso como dentista, como profissional da área da saúde, como médico, você pode dizer para o seu paciente como uma dica prática para o dia a dia dele, não tem problema. Não tem que ser nutricionista para falar sobre isso. A meta ideal de água, então, seria você consumir em média, no mínimo diariamente, tá certo? 35 ml de líquidos por cada quilo de peso corpóreo. Então, o paciente, por exemplo, que tem 100 quilos, ele deveria beber em média 3,5 litros de líquidos por dia. Desses 3,5 litros, principalmente água, claro, mas pode completar também com suco, com chá gelado natural dos que não contenham cafeína, com água de coco, com isotônico, com água aromatizada, pode sim ser uma opção. Mas tem que somar no total pelo menos 3,5 litros diário para um paciente de 100 quilos. Se você tem 70 quilos, 70 vezes 35. Vai dar lá a sua meta diária ideal de líquidos mínima por dia. Então, se o paciente bebe muita coisa que resseca a boca, bebe muita bebida alcoólica, é fumante, se expõe, por exemplo, a muito sol na profissão dele, uma pessoa que é surfista, que surfa também ali, trabalha na praia, trabalha numa função que ele fica ao ar livre pegando muito sol o tempo todo, ou que trabalha num local com ar-condicionado muito forte,
ele vai precisar de uma quantidade de água maior do que essa meta diária ideal, para que ele possa ter, então, o equilíbrio da balança. E aí, como a Cecília está colocando aí, gente, esse resuminho tá maravilhoso. Inspeção e palpação de glândula salivar, se essa inspeção visual, saliva muito grossa, é aquela saliva que você puxa o espelhinho, que você vai cuspir, é só um bolo. É aquela saliva que você põe o sugador e faz aquele barulhão, né? Como se tivesse ali aquela saliva muito grudenta, muito melada. Olha então para as glândulas, seca com jatinho de ar, você profissional da área da saúde, você dentista, seca com a seringa tríplice. Verifica se aquela salivação, então ela começa a cair depois que você seca de leve, tanto nas parótidas como nas submandibulares e sublinguais. Se não, tem alguma coisa errada, vamos fazer então também uma cintilografia de glândula salivar ou uma ultrassom de glândula salivar. Isso, na verdade, para quem não trabalha na área já fica um pouco mais complicado. Essa saliva, Juliana, é horrível para fazer extraçãozinha, a isodontia, com certeza, atrapalha muito, né? Você vai verificar também, então, a cialometria, que para mim, como eu disse, deveria ser feita em qualquer paciente. Ou pelo menos, nesses que você tem a sinalização de que tem alguma coisa errada, pelo menos nesse seria importantíssimo, gente. Oi, Mal, amigo Maurício entrou também, que honra. Dani também. E verificar então com cialometria, gente, tanto na saliometria de repouso como na estimulada, se esse paciente está com um déficit de salivação ou com algum excesso de saliva. Gente, o excesso de saliva também é muito importante. A Cecília fez uma live agora na semana passada exatamente sobre hipercialia, cialorreia e cialoestase. E como que funciona isso? Gente, um paciente acamado, um paciente que tem alguma debilidade sistêmica grave, que fica ali acamado, um paciente hospitalizado, ter muita saliva ou uma saliva muito grossa é horrível para manutenção. Tem risco mais alto de infecção também. Essa semana eu atendi um paciente, né, que é avô de uma filha minha de coração, da Julinha, e tem 102 anos, né, o seu Luiz. Gente, o seu Luiz, ele passava o tempo inteiro tentando se levantar, tentando fazer uma limpeza, e eu tinha que parar o tempo todo, porque toda hora ele ficava querendo cuspir, escarrando, sentindo aquele entalo, parecia que ele ia morrer, né, sem salivação. E assim, é muito difícil tratar um paciente desse. Fazer uma prótese para um paciente que não tem saliva de jeito nenhum, gente, não tem adaptação nessa prótese. Pode ser o melhor laboratório, a melhor porcelana, tudo lindo, que não dá. A boca é um deserto, aquela boca desértica, não tem como segurar. Eu falei no começo, aquela pessoa que faz, por exemplo, uma cirurgia linda, dá aquela sutura maravilhosa e não funciona. Não cicatriza bem. Então, tudo isso muitas vezes está acontecendo porque a saliva do teu paciente não está legal. Se você não sabe nem para onde é que vai nada sobre saliva, como é que você vai ajudar esse paciente? Não vai, né? Gleice, eu vou te dar uma estrelinha. Tá participando muito, adorei. Ó, gostei demais. Parabéns. Gleice e a Júlia, decorei o nome dos dois aqui. A minha opinião sobre saliva artificial. Então, primeira coisa, cuidado que nem tudo que é saliva artificial é realmente saliva artificial, tá? Existe, gente, muita coisa vendida por aí como substituto salivar, mas entendam, substituto salivar mesmo só vai ser assim, só vai ser conhecido como saliva artificial se ele contiver enzimas salivares na composição. Hoje só tem uma linha, então, a linha da BioExtra, né, que tem essas enzimas salivares na composição. Antigamente tinha também a Biotene, mas que essa saliva mudou a composição química dela. Saliva artificial ou substituto salivar ou lubrificante intrabucal, que tem várias marcas, vários tipos, em spray, em gel, tem sim sua utilidade também. Para aquele paciente que tem muita xerostomia, muita sensação de boca seca, você ficar então usando ali um hidratante artificial enquanto eu não tenho a hidratação natural durante o processo de tratamento das glândulas salivares é fundamental. Vai dar mais conforto para esse paciente. Mudar o creme dental que ele usa para um que não contém lauriosfato de sódio. Tem também linhas que são específicas para quem tem muita sensação de boca seca, tá? A saliva artificial é um dispositivo, mas um creme dental, por exemplo, da BioExtra, da Kin Hydrate, da Sherolacer, que são mais específicos para quem tem boca seca, também é muito bom, eles dão uma sensação maravilhosa. O Enzical Curaprox também, ele tem um sabor, ele tem né, quando você utiliza, assim, o sintoma que fica na boca é delicioso. Então, assim, tem muita coisa boa no mercado, mas a odontologia, infelizmente, não prepara a gente para isso. A gente sai sem saber direito o que é que indica para o paciente. E tem creme dental diferenciado sim para quem tem boca muito seca. E é importantíssimo usar esses creme dentais em pacientes enquanto eles estiverem em tratamento, tá certo? A Filomena perguntou aqui se a live vai ficar salva. Vai sim, Filomena, sim, sim. Amanhã a gente publica nas nossas mídias sociais, tanto aqui na do curso Aguiar e Rocha, como na minha, doutora Daiane Rocha, como na doutora Cecília também, na H3 Odonto. Fica então lá o linkzinho para vocês depois ouvirem novamente essa live, salvem, compartilhem, isso aqui é muito importante.
para que vocês entendam. Você que é paciente, cobre seu dentista. Você que é dentista, fala com a gente, vai no nosso direct, faz pergunta. A gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Faz o curso se tiver interesse em entender bem mesmo sobre essa área. O curso é muito legal. Quem já fez aí pode dar esse depoimento para vocês, né? O curso que vale muito a pena. Mas independente disso, gente, a gente tá aqui para te ajudar, tá certo? A gente tá aqui com 13 minutinhos agora, né? Terminando aqui. Cecília me chamou, amiga. Diga lá. O que é que você precisa? Quer que eu fale de alguma outra coisa nesse momento? Cecília me chamou, mas não disse nada, então vamos lá, continuando. Se vocês tiverem alguma dúvida, então, gente, a hora é essa, podem perguntar, a gente tá aqui no finalzinho, né, nos minutos finais da nossa live, e se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, eu tô à disposição. Olha só, a nossa live da semana que vem, tá, próxima quinta, provavelmente, também às 21 horas, tá certo? Vai ser uma live sobre o uso do laser nos tratamentos da hipocialia ou da hipossalivação. Muito importante, é um outro dispositivo maravilhoso que a gente usa no tratamento, no manejo das alterações salivares, é o laser. É uma coisa que muita gente tem e nem sabe que tem essa função e subutiliza, uma coisa maravilhosa. Então quem tiver interesse também em saber um pouquinho mais, gente, próxima quinta às 21 horas com a doutora Cecília, vai ser uma live então somente sobre o uso do laser, da laser terapia, no tratamento da hipocialia, da hipossalivação, tá certo? E aí em seguida pode ser talvez a de celometria. E aí eu vou estar aqui de cobaia fazendo a celometria ao vivo para vocês verem, que tal? Talvez seja uma boa, né? Para vocês verem na prática direitinho como é que pode fazer. E aí alguém me perguntou aqui, deixa eu voltar aqui no chat, sobre... deixa eu ver aqui. Se vai ficar salvo, eu já falei. Valeu, Dani, assunto maravilhoso. Eu vi alguma coisa aqui legal que alguém... estresse, pronto, Paty Bringel. Paty perguntou se o estresse altera muito o fluxo salivar. Contribui sim, gente. Sempre que você tem um pico de estresse intenso, e aí vamos lá. Estresse intenso não é simplesmente aquela pessoa atacada, neurótica, nervosa, agoniada, perreada, atacada, ansiosa, Daiane Rocha, não. Qualquer situação que gere aumento de adrenalina e cortisol no sangue, gente, é considerada como estresse orgânico. E sempre que essa adrenalinazinha aumenta, tá? Você ativa o sistema nervoso e as suas glândulas, principalmente parótidas, vão diminuir a produção salivar. Então, sempre que eu tenho estresse muito intenso, a minha produção salivar cai ou até para momentaneamente. Então, assim, aquelas pessoas também que têm um nível de estresse muito alto também vão ter um risco muito maior de alterações salivares presentes. Sim, claro. E hoje em dia, gente, quem não tem estresse intenso? Essa pandemia veio para deixar um pouquinho a gente fora do eixo, muita coisa que mudou, muitas alterações que vieram, tanta gente que perdeu o emprego, muita gente está em depressão, que piorou a ansiedade. Então isso também piora muito esse quadro salivar, sim. E é muito importante que você consiga dar subsídio para o paciente. Você é profissional da saúde, principalmente dentista. Fala sobre dieta desse paciente, ajuda ele a não ter tanta coisa que resseque a boca. Fala sobre hidratação, a meta de água é simples, 35 ml vezes o quilo do peso corpóreo, para ele aumentar essa meta de hidratação diária dele. Fala sobre higiene bucal, sem uso de produtos que causam ressecamento bucal, creme dental sem laurifato de sódio, soluções para bochecha sem lauril e sem álcool. Isso tudo você pode estar ajudando o paciente com informação. Perdendo aqui, gastando saliva para falar só, tá? Então isso tudo é muito importante. Controle do estresse, claro. Quem descobrir aí me dá a fórmula, pelo amor de Deus, porque vai ganhar o Nobel. Não tem cura para estresse. Mas tem controle. Tem algumas coisinhas, inclusive fitoterápicas, homeopatia, que melhora, sim. Exercícios físicos, pilates, yoga. Gente, cada um vai ter aí um tipo de rotina diferente que pode, sim, ajudar no controle do estresse também, tá certo? E isso, sim, vai melhorar também o fluxo salivar. E se esse paciente tem muito estresse intenso o tempo inteiro, vamos então fazer um tratamento de saliva nesse paciente para que ele fique com um fluxo bem alto, com saliva de qualidade excelente, porque eu posso ter na boca 2 tipos de saliva. Aquela saliva rio de água corrente, que lava, hidrata, maravilhosa, que vai fazer com que eu não tenha aquela saburra, aquele biofilme lingual persistente, que eu não tenha aquela formação de tártaro, de cálculo dentário tão acentuada, que não forme caso amidaliano com tanta frequência. E eu tenho aquela saliva cola, saliva grude, que mela, mas que não hidrata. Melar, lubrificar é diferente de hidratar, tá? Isso tudo contribui para muitas coisas na área da saúde bucal e para o mau hálito. Então, assim, saliva boa, saliva de boa qualidade, em grande quantidade, fluida, aquosa e abundante, são excelentes fatores de controle para um hálito legal. Da mesma forma, eu também ter uma saliva muito grossa, muito viscosa, em quantidade insuficiente, também contribui para um hálito ruim, para o mau hálito.
E fora isso, contribui, como eu falei, para o aumento do risco de cárie, aumento do risco de doença periodontal, de gengivite, aumento da situação de proteção bucal de forma geral, porque a saliva também tem função de proteção, tá certo? Deglutição do alimento, digestão do alimento, tudo isso passa pela saliva, gente. É aquele paciente que diz que não consegue comer farofa, porque não dá, porque tem que tomar água, tem que tomar líquido para ajudar. Ajuda o teu paciente com informação. Informação simples, mesmo que você não trate o fluxo salivar. Mas às vezes a gente percebe na hora de fazer o tratamento que no que o paciente começa a mastigar um pouco mais, a consumir mais líquido no dia a dia dele, a diminuir a quantidade de coisas que agridem, que causam ressecamento bucal, só com isso, às vezes ele já tem um aumento. Ele já tem um aumento do conforto bucal. Olha que coisa maravilhosa. A gente pode usar sim esses subsídios informativos para melhorar a vida do paciente. E melhorar a qualidade de vida, gente, não é só em relação à saúde bucal em si. Eu não preciso ser dentista da área de atração do hálito, da área de tratamento salivar, para ajudar meu paciente com relação à saliva, não. Em qualquer área que eu atue, eu posso e devo ajudar meu paciente de qualquer maneira. E muitas vezes a informação é uma coisa super preciosa que vale muito a pena, que faz muita diferença na qualidade de vida final desse nosso paciente, tá? Médicos também. Gente, um otorrino que entende sobre saliva, ele não vai ficar enxugando gelo, mandando o paciente toda hora ficar bochechando ou gargarejando qualquer coisa para tirar cásio. Ele vai diminuir o número de cirurgias dele, porque ele vai entender que formar cásio amidaliano em excesso, muitas vezes, o problema é na salivação desse paciente. Então, que tal otorrinos também entenderem mais sobre saliva alterada? Refluxo. Gastroenterologista, doutora Carla Gleiser, excelente gastroenterologista, parceira nossa, uma amiga maravilhosa, se tornou aluninha também nos nossos cursos, né? E a Carlinha também, assim, ela disse que mudou a vida dela entender mais sobre saliva. A conduta dela como médica na área gastroenterológica, entendendo mais sobre saliva, gente, quanto isso muda. Aquele paciente com refluxo o tempo todo, que tem aquele pH super ácido o tempo todo. Se você entende um pouco mais sobre saliva, isso também melhora o conforto dos pacientes que tem aquele refluxo o tempo todo acontecendo. Enquanto ele trata o refluxo, claro, eu vou dar aquele paliativo melhorando a qualidade de saliva do paciente, a quantidade de saliva produzida desse paciente. Então é para qualquer profissional que pudesse entender melhor sobre essa área, sobre esse assunto. E aqui a gente deu subsídios importantes, práticos, rápidos, objetivos para você aplicar na sua prática clínica e melhorar a qualidade de vida desse paciente, tá certo? Então, assim, fica a dica para vocês, tá? Para quem não entendeu, gente, eu falo muito rápido, perdão. Eu ligo aqui, engato a primeira e vamos embora. Então, assim, muita gente às vezes tem dificuldade para entender. Tô me trabalhando nesse sentido, juro para vocês, mas é difícil. Falar um pouco mais devagar. Então, escuta novamente a live, salva, gente, para que você possa ouvir mais uma vez. E, claro, tendo dúvidas, estamos aqui, seja com informação, seja tirando a tua dúvida, seja você entrando para fazer nosso curso agora em novembro, né, na nossa turma agora de São Paulo, 6 a 8 de novembro em São Paulo. Já estamos também com as inscrições quase todas preenchidas. Na verdade, a gente só tinha mais 2 vagas, preenchemos e decidimos abrir só mais 2, para que a gente possa ficar com a turma um pouquinho maior então, porque tinha mais gente que estava assim na agulha, não sei se eu vou fazer ou não, um pouco de receio ainda. E aí tá decidindo fazer, então a gente decidiu abrir mais 2 vagas por conta disso, porque esgotaram as vagas, graças a Deus. Mas a gente decidiu abrir mais 2 então, tá? Então a gente também está à disposição de vocês nisso. E, enfim, né, é um assunto assim que é um mundo de informação. Não esqueçam, próxima quinta-feira, no nosso canal aqui do Curso Aguiar e Rocha, doutora Cecília Aguiar vai estar falando sobre laser terapia, o uso do laser nessa questão do manejo do tratamento da hipocialia, né, dessa redução do fluxo salivar. Muito importante e que faz muita diferença, tá certo? Para você aí que tem laser, que faz clareamento, né, que usa laser para outras funções, para parte cirúrgica, tá subutilizando o teu laser porque não sabe aprender a tratar saliva com laser, tratar glândula salivar. Olha o tempo que você tá perdendo, gente. Corre atrás de informação, então. Assiste nossa live na próxima quinta com a doutora Cecília. E eu vou ver com a Cecília, então a gente vai decidir, mas eu creio que na quinta seguinte, tá? A gente vai fazer, então, outra live comigo sobre cialometria, inclusive tentando fazer na prática aqui o examezinho, demora 5 minutos, mais 1 minuto, mais 5 minutos, né? Repouso estimulada. E quem sabe não vale a pena fazer isso na prática para que vocês possam ver, tá certo? Então é isso, gente. A gente tá aqui encerrando agora, né? Estamos aqui a quase 10 horas da noite, quase 22 horas. Agradecendo demais a vocês que estiveram aqui com a gente, né? Que estiveram acompanhando a nossa live. Eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma vocês, que eu possa ter tirado as dúvidas, né? E que eu possa ter, assim, ó, aberto a mente de vocês, para que vocês, no mínimo, fiquem com aquela pulguinha atrás da orelha. E, nossa, pode ser que seja interessante saber mais sobre isso, né? Então, eu espero que eu tenha
colocado aí na cabecinha de vocês aquela pulguinha assim da curiosidade, para que vocês queiram entender mais sobre esse assunto, tá bom? Porque é um assunto que particularmente eu e a Cecília somos apaixonadas e que nos tornou profissionais da área da saúde, promotoras de saúde bucal muito mais completas e muito melhores. E tá aí para dar depoimento quem já fez o curso de saliva, né? Com as pessoas que entendem como é que se trata saliva, o curso de halitologia também, que a gente falava muito sobre saliva, hoje fala um pouco menos, porque a gente direcionou mais agora. É o quanto que isso mudou a prática clínica dos pacientes, dos profissionais, né? E o quanto melhorou a qualidade de vida desses pacientes, tá certo? Então é isso, gente. Hidratar um pouquinho. Tá certo? Pra gente seguir essa meta mínima de água também. Observem também no chat que a Cecília deu aquelas dicasinhas, gente, sobre essa questão de do passo a passo do que você pode seguir para poder verificar um pouquinho sobre essa questão dos sintomas gerais, sinais gerais, avaliação clínica, inspeção visual, palpação, verificação de fluxo, cialometria. Ela foi colocando esse passo a passo direitinho, alguns exames também que a gente pode estar fazendo, tá certo? A gente vai então complementar um pouquinho falando sobre tratamento na próxima live. E em seguida a gente vai falar na seguinte sobre cialometria mais uma vez, tá bom? A gente já falou essa live outras vezes, mas eu acho que fica a dica aí. No GTV da gente do curso, eu creio que tem uma live sobre cialometria que tá lá salva. Depois dá uma olhadinha, eu vou até olhar com a Cecília também, tá bom? Pra ver se de repente a gente reposta ou faz alguma coisa nesse sentido. Então, gente, é isso. 21h59, tá? Vou encerrando por aqui. Beijo a todos vocês que acompanharam a gente até agora, nesse horário, né? E qualquer coisa estamos à sua disposição, tá bom? Pessoal aí todo, um abraço. Beijo grande. Ceci, minha amiga querida do coração. Pessoal que tá todo até agora. Beijo pra vocês, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Com o Saguiai Rocha aqui pra informar melhor vocês. Tchau, tchau.